Apocalipse 18. Meus irmãos, o tema desse estudo de Apocalipse 18 é o julgamento do mundo. Deus está julgando o sistema do anticristo com as suas imoralidades. Nós devemos lembrar que o juízo de Deus contra o anticristo e seu sistema se dá em duas etapas, uma perto da outra. A primeira etapa do julgamento de Deus contra o anticristo é que ele vai mandar um asteroide sobre a Terra. Para a Terra, aliás. E depois disso, ele vai dar um pequeno período de tempo para que alguns se arrependam. Aí ele vai vir com as 7 taças da ira de Deus, como já o juízo final mesmo. Então não vai mais haver arrependimento. É tanto que o texto diz que eles não vão se arrepender. Tá? E ele já acabou de falar sobre as 7 taças da ira de Deus, capítulo 16 e 17. Capítulo 18, ele está fazendo apenas aí um apanhado geral do cenário de terror que vai haver sobre o mundo do anticristo. É mais um Deus mostrando para nós a reação dos próprios seguidores da besta ao ver a desgraça que vai ser o mundo por causa do juízo de Deus. A reação dos reis, a reação dos ímpios ao ver a Babilônia sendo destruída por Deus. Os irmãos sabem quem é a Babilônia? Quem é a Babilônia? O mundo. O mundo. Muito bem. Versículo 8. O juízo de Deus. Ele vai ser repentino, vai ser rápido e catastrófico. Versículo 8. Por isso, em um só dia, quer dizer, que vai ser algo rápido de acontecer, sobrevirão os flagelos. Então, perceba que ele está repetindo aquilo que ele falou no capítulo 16, capítulo 15 e 16, que são os flagelos. Então, não são novos flagelos, os irmãos estão percebendo? Não são novos flagelos. Ele está repetindo. Lembra que eu falei que Apocalipse repete? Só que todas as vezes que ele repete, ele acrescenta novos detalhes. Então, ele está falando aqui, ele está fazendo a repetição dentro de um novo quadro. Então, por isso, em um só dia, não é necessariamente 24 horas, mas em um só momento, significa que vai ser tudo repentino em um momento de um curto período de tempo. Sobrevirão os seus flagelos, resultando aí em morte, pranto e fome. Morte, pranto e fome é mais o resultado do que o flagelo em si, tá? Porque aqueles 7 flagelos da ira de Deus, 7 taças da ira de Deus, vai provocar morte, pranto e fome. Então ele está falando dos flagelos mais em termos de resultado. E será consumida no fogo, porque fogo simboliza a ira de Deus. A ira de Deus. Vocês conseguem localizar essa ira de Deus aqui? Que tipo de ira de Deus é aqui? Existem quantas manifestações da ira de Deus? 3. Quais são? A passada, a presente, a futura e a eterna. É que a eterna é futura também, não é? Mas vocês entendem quando eu quero falar futura, é que não é a eterna. Por exclusão você faz essa separação. Qual é a ira eterna de Deus? O inferno. Qual é a ira presente de Deus? Abandono. Deus deixar o homem fazer o que ele quer. Deus deixar a sociedade fazer tudo aquilo que ela quer. É Deus soltar a coleira. Deus solta a coleira do cachorro doido. Entendeu? Isso é ira. Não tem um castigo pior do que Deus deixar o homem fazer aquilo que ele quer. E tem a ira futura, que é disso que ele está falando. O que é a ira futura? É o castigo de Deus contra os ímpios. Ok? Muito bem. E esse castigo de Deus contra os ímpios, ele foi profetizado desde o Antigo Testamento, através do símbolo do fogo, porque Deus é fogo consumidor.
tá? Porque Deus está muito irado com a sociedade. Ele já está muito irado com o mundo hoje. Vai ficar mais irado ainda, porque a tendência do mundo é piorar. Tá? Então, Deus derrama sua ira como fogo consumidor. Será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, é o julgamento da Babilônia. Muito bem. Agora ele vai falar de algo específico aqui, que é uma questão muito preciosa para os seguidores do anticristo, é muito preciosa para os ímpios, para o mundo, que é dinheiro, tá? Você só tem valor se você tiver dinheiro, ou algum bem, ou condição de comprar. Se você não tiver nada disso, você não tem valor nenhum nesse sistema de globalização atual. Vocês sabiam disso? Que para a sociedade, para o mercado, etc., nós não passamos de números. Nós somos apenas números. Não existe mais valor moral, valor de afeto, tá? Isso vai ficar evidente aqui, a importância que o mundo secularizado, o sistema do anticristo dá à questão da economia. A questão, tudo está em torno da economia. Aliás, os impérios que o diabo sempre levantou durante a história, é sempre para conquistar ouro, conquistar terras. Então não tem nada de novo aqui. Tá? Acontece que os aspectos aqui elaborados são aspectos em nível global. Tá? Então vamos lá para o castigo de Deus. Esse outro castigo que Deus vai dar é específico, atingindo a economia global. Versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram. Lembra que eu falei que a prostituição, o sexo, é um dos grandes meios de arrecadar dinheiro para esse mundo? Questão sexual, pornografia, tudo que tem a ver com sexo, exploração sexual, a pornografia, o mercado relacionado ao sexo é um dos grandes nichos comerciais do mundo hoje. Então se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio, eles vão chorar e se lamentar. Ou seja, as autoridades do mundo, quando olharem para as grandes cidades pegando fogo por causa da ira de Deus, eles vão lamentar diante de todo o investimento que eles tiveram. Versículo 10. E conservando-se de longe, porque eles não são doidos de se aproximar, não são loucos de se aproximar, eles vão é uma maneira de Deus permitir que eles vejam todo o império dele ruir por terra. É exatamente uma vingança de Deus. Porque imagina, meus irmãos, familiares de crentes sendo obrigados a ver seus parentes sendo martirizados. Que vai ser isso que vai acontecer. O pai vai ser obrigado a ver os ímpios matarem o próprio filho na sua frente. Parece até que eu estou fantasiando. É o que acontece hoje no Oriente Médio. Teve um caso de uma criancinha, uma menina, devia ter 5 anos, que eles amarraram essa criancinha, num poste, alguma coisa, para ela ver os pais dela morrerem na frente dela. E os terroristas mataram a criancinha, e mataram os pais na frente da criança. Né? E depois mataram a criança de um jeito que eu não tenho coragem de falar. Então, isso aí vai acontecer em nível global. Parece que eu estou desanimando vocês, né? Eu só estou lendo as Escrituras, não estou falando nada demais, não quero assustar ninguém, só estou lendo as Escrituras. Então, Deus vai fazer essas autoridades olharem as grandes cidades sendo consumidas pela ira de Deus. Eles vão ficar de longe, olhando e lamentando e chorando. Então, versículo 10. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai
ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Em um momento repentino chegou o teu juízo, eles vão dizer. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra. Olha só, mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Essa palavra mercadores parece coisa antiga, né? Os vendedores de farinha, de feirantes. Meus irmãos, é claro que quando chegar o anticristo, ele não está falando de feirantes, ele está falando de multinacionais, ele está falando de empresários em nível global, certo? Em grande escala, tá? Economia em grande escala. Versículo 12. Mercadoria de ouro, prata, de pedras preciosas, de pérolas de linho finício, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, de cavalos, de carros, escravos e até almas humanas. Ou seja, ele está dizendo aqui que toda a economia global vai ser atingida. Tá? Por quê? Porque tudo gira em torno do dinheiro. E é assim que o anticristo vai seduzir os homens, por causa do dinheiro. Vai haver uma só política. Lembra que eu falei que vai haver um sistema político global? Vai haver uma economia global. Eu estou falando isso, estou repetindo, e parece que está tão distante, não parece ainda de acontecer? Se você acha que está tão distante, depois você pesquisa no YouTube, globalismo, que não tem nada a ver com globalização. Globalismo é uma tentativa atual dos governos europeus e outros governos que existem nos Estados Unidos, de tentar unificar um sistema político mundial, tá? Econômico e político. E nessa filosofia deles, eles querem acabar com todos os padrões tradicionais de família, padrões tradicionais de economia, padrões tradicionais de religião. Por quê? A família tradicional e a religião atrapalham os negócios deles. Vocês entenderam? Por isso que uma coisa tão boba, assim, tão idiota, que é a questão do homossexualismo, facilmente está entrando nos congressos dos países. Não é uma coisa boba que os governantes não deveriam deixar entrar isso, não é? Por que está entrando? Porque o objetivo dos governos em nível global é acabar com padrões de família, porque isso atrapalha a economia, isso não é vantagem para eles. Tá? Então já existe essa tentativa dos governos, que começou na Europa. Os grandes países aí da Europa já estão tentando se unificar nisso aí, chamado globalismo. Tá? Então, Unesco, ONU, Unicef, União Europeia, a ONU, OTAN, tudo isso, essas reuniões deles, não é para ficar trocando figurinha não, tá? Não é para ficar trocando figurinha. E a gente está tão tranquilo, né, achando que vai demorar. Se quiser curtir um pouco da Bahia ainda, ver seus parentes, enquanto dá, pode ir. Porque não vai demorar muito não para a coisa apertar para o nosso lado. Não vai demorar muito. E vocês estão vendo eu falar que nós ainda iremos ver, nossa geração ainda vai ver o circo pegar fogo. Nós ainda. Não sei com que idade nós vamos estar. Eu, não sei se eu vou estar com 50, 60 anos, ou se eu vou estar com 35 anos ou 40 anos. Mas nós iremos ver. Meus irmãos, é por isso que a igreja tem que orar mais, jejuar. Tem que jejuar, tem que orar, tem que colocar a cara no pó, se consagrar. Você tem que se consagrar mais na sua leitura da palavra de Deus, se levantar de madrugada para orar. Quem inventou a oração de madrugada não foi o pentecostalismo que inventou isso, está na Bíblia, está escrito no Salmo: me levanto de madrugada para te dar graças, se consagre ao Senhor, busca a presença de Deus. Para quando o homem da iniquidade se manifestar,
você pelo menos está fortalecido espiritualmente. Porque a pressão vai ser tão grande, que Jesus disse, se possível, atingiria até os... Então, cuide. E não fique tentando relacionar teologicamente isso com predestinação, não. Apenas cuide da sua santificação, que já está de bom tamanho, é ou não é? E tudo isso que você está aprendendo aqui sobre Apocalipse, não é para você tirar dúvidas, assim, matar a curiosidade. É para você passar para frente, para as pessoas que não são crentes. E você falar, sabia que essa união das nações, a política, o globalismo, tudo isso já foi profetizado na Bíblia? Sabia que isso está na Bíblia? Então você tem que começar a anunciar. Por quê? Porque Deus tem muitos eleitos aí fora ainda que nós temos que resgatar. Então, globalismo. Ele fala aqui, então, perceberam o aspecto econômico no texto? Mercadorias, gado, ovelhas. Aí a gente pensa assim, isso aí é coisa da agricultura da época, fazenda. E o hambúrguer que você come, vem da onde? A carne que você come, vem da onde? É ou não é? O bolo que você come, o sonho que você come, né? A língua de sogra, não vem do trigo? Tudo está relacionado, meus irmãos. Tudo está relacionado. A JBS. Eu não quero falar dessas coisas, não. Vamos falar só de coisa boa hoje. E ele fala aqui, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, de cavalos. Ele fala até de móveis, marcenaria, tudo isso. De cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. Que foi uma tradução, aqui em grego de corpo e de alma de homens. Aí ele preferiu traduzir como de corpo e também de almas humanas. Alguns tradutores acham que ele está globalizando aqui, englobando a espécie de o mercado escravo da época. E além do mercado escravo, a alma humana sendo vendida quando a pessoa se entrega ao mundo, se entrega ao diabo. Eu passei por um período na minha vida que eu acreditava muito que tudo era coisa do diabo na mídia, né? Tudo, a pessoa se vendia para o diabo, todo artista vendia sua alma para o diabo. Depois me tornei um presbiteriano bem tradicional e achei que tudo isso é invenção de pentecostal, né? Depois eu comecei a ficar um pouco mais equilibrado e comecei a pensar e pesquisar, e algumas coisas têm sentido. Nem tudo é do diabo, não existe, tudo é boneca da Xuxa do diabo. Tirando essas bobagens, sim, meus irmãos, eu não duvido, eu tenho certeza que grande parte dos artistas no mundo, e focalizando aqui o Brasil, eles se consagram em terreiro de macumba, de ubanda, candomblé. Eles se consagram, e consagram a carreira deles ali para que... E muitos artistas já falaram claramente que eles venderam a alma deles ao diabo. Porque hoje em dia, antigamente eles não falavam muito porque a religião ainda era muito forte na sociedade. Hoje em dia, ninguém está mais nem aí para a religião, então ele não se importa. Inclusive, quanto mais imoral for a palavra deles, quanto mais piadas indecentes, quanto mais palavrão, mais a sociedade acha graça e acha isso, para vocês perceberem o nível que está a coisa. Então, quanto mais baixo o nível, mais a sociedade abraça. Porque a sociedade, o espírito que está hoje no mundo, e isso mudou rapidamente. Porque há 10 anos atrás, a sociedade ainda tinha algum tipo de respeito social e religioso. Há 10 anos atrás. Mas o espírito que está no mundo hoje, na sociedade, é de rebeldia mesmo à religião e a Deus. De zombaria mesmo. Então, se houve essa mudança em 10 anos, imagina como vai ser, porque está cada vez mais rápida essa mudança. Muito bem, versículo 14. O fruto sazonado, quer dizer, o fruto maduro, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, nunca jamais serão achados. Ou seja, todo o esplendor da Babilônia, quando fala o fruto maduro, é toda a riqueza, toda a economia que eles tanto se vangloriaram. Tá? E essa economia, nós temos que parar para pensar o seguinte, meus irmãos. É errado a economia crescer? Não.
É errado termos um empresário cristão que tem o objetivo de crescer? Claro que não. Mas ele está falando de uma economia que cresceu à base da luxúria, da prostituição, uma economia que por causa da corrupção fez embargos aos crentes, boicotaram os crentes. Enquanto tem crente achando que o anticristo vai chegar com carimbo para carimbar sua testa, esses embargos aqui, esses boicotes, vão ser muito mais sutis do que esse negócio de tatuagem do 663. Vão ser mais sutis. É assim, ó, aqui na nossa empresa o regime é esse. Se você não trabalhar dentro desse regime, você vai perder seu emprego. Aí o crente tem que sustentar a família, e aí? Enquanto os crentes estão aí se preocupando, querendo saber o que é o 666, se é uma tatuagem, um chip, já está acontecendo, muitos crentes sendo demitidos porque não se dobram diante do sistema. Nesse nível. Neste nível. Muito bem. Ele fala inclusive da reação dos mercadores do mar, os marinheiros que vivem do mar. Versículo 15 em diante. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservação de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora... Então, veja que ele está repetindo o que ele falou antes. Isso é só para mostrar que em um só dia não é literalmente 24 horas. Porque ele está repetindo a mesma coisa. Agora ele usa dia, ele usa hora. Então, em um só momento, ou seja, repentinamente, ficou devastada em tamanha riqueza. E todo piloto... Aí vem alguém e diz assim: está vendo, pastor, como a Bíblia já profetizou que iria existir avião? Todo piloto... Piloto de barco, de embarcação, tá, irmãos? De embarcação. Inclusive, ele repete isso com uma outra linguagem. E todo piloto e todo aquele que navega livremente. E marinheiros, ou seja, piloto, o que navega, e o marinheiro são a mesma coisa. E quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Percebe que a Bíblia usa a linguagem de repetição? O piloto, o marinheiro, o que navega e o que labuta no mar. Quem são esses 4 grupos? São 4 grupos ou é um só? Um só. Mas a Bíblia usa bastante essa linguagem de repetição. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque tem gente que gosta de categorizar as coisas. Quando a Bíblia está repetindo para dar ênfase, a pessoa acha que são coisas diferentes. É por isso que existe a doutrina, mudando um pouco de assunto rapidamente, a doutrina que acredita em alma e espírito. Alma e espírito são coisas diferentes, né? Que Paulo fala lá em corpo, alma e espírito. Tem esse tricô aí, que o pessoal fala, né? Mas o que acontece é o seguinte, por causa disso, só que a Bíblia está usando palavras que no contexto querem dizer a mesma coisa para reforçar. Entendeu? Mas se você for teimoso e dizer: não, pastor, se Paulo disse corpo, alma e espírito, é porque existem 3 partes. Meu irmão, então eu tenho que te dizer que não são só 3. São em torno de 7 ou 8. Porque Jesus falou que você tem que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, alma, força. Olha em quantas partes o ser humano é dividido. Será que o ser humano é dividido em 8 partes? Não. Jesus está usando várias palavras para repetir para dizer a mesma coisa: amar a Deus com todo o seu ser, alma e espírito, ou seja, com o seu lado imaterial. É aqui, mercadores, navegantes, os que labutam no mar, significa a mesma coisa. Ficou claro, meus irmãos? Quem? Já tá, é só em 3. Ainda tem as juntas e a medula, né? Juntas e medulas. Inclusive, imagem e semelhança. Algumas pessoas acham que são 2 coisas diferentes.
Imagem e semelhança é a mesma coisa. Ele só usou esses sinônimos para reforçar. Tá bom, meus irmãos? Se vocês quiserem anotar o nome técnico disso, paralelismo hebraico. Paralelismo. Existe o paralelismo sinonímico, que usa sinônimos, e antinômico, que usa contrários. Paralelismo. Muito bem. Inclusive a economia que envolve a área do oceano, do mar, porque naquela época existia uma economia forte na questão da pesca, né? Uma economia muito forte na questão da pesca. Isso também vai ser atingido. Então eles vão ficar de longe olhando a desgraça das cidades. Ele fala cidade no singular, mas são cidades, é todo o sistema do anticristo, né? Versículo de número 18. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Ou seja, estão lamentando porque foi destruído, ou estará sendo destruída aquele grande império do anticristo, aquela cidade. Versículo 9. Lançaram pó sobre a cabeça e chorando pranteando. Lançar pó sobre a cabeça. Um judeu só lançava pó sobre a cabeça quando ele perdia um parente muito próximo, quando o marido perdia a esposa, ou perdia o filho, a esposa perdia o marido, ou quando acontecia uma desgraça de guerra, o povo era massacrado, ou escravizado. Então eles jogavam pó sobre a cabeça para mostrar que eles desceram até o pó, estavam humilhados até o pó, de tamanho vergonha, vexame ou tristeza, tá? Tem uma maneira simbólica é um lamento muito profundo, era uma manifestação física de uma tristeza profunda, porque o judeu ele era muito teatral, não no sentido ruim, tá, gente? Ele era muito cênico, ele não era assim, que nem o europeu, o frio, assim, o judeu ele tem muito disso. Então, quando ele está alegre mesmo, ele pula, igual Davi pulou diante da arca da aliança, dançando, assim. Também quando ele está triste, o escândalo é feio. O escândalo, entenda o que eu estou falando, não no sentido irônico. É que eles realmente têm essa ênfase nas articulações e movimentos físicos. Tá? Diferente de presbiteriano, é porque a teologia presbiteriana tem cheiro de europeu. Não, também não tem nada a ver com pentecostalismo, não. Eles têm manifestações, mas são mais contidos do que um pentecostal, bem mais. Mas, de fato, a nossa teologia presbiteriana, ela tem resquícios europeu, tá? Então, não estou falando de um culto silencioso voltado para a palavra, estou falando do exagero, às vezes, de que se uma pessoa piscar o olho e todo mundo olhar, se cair uma moeda no chão, né? Ou se alguém der um glória a Deus, aí a pessoa já olha assim, meio atravessado. Isso é um resquício de um culto mais da região fria da Europa, que depois foi para os Estados Unidos e depois veio para cá. Entenderam? Já o judeu não, o judeu era mais enérgico em suas manifestações. Mas isso são aspectos culturais, que não devem ser formalizados em um formato de mandamento. A Bíblia não manda você jogar pó na cabeça quando alguém morrer. Entenderam? Da mesma forma, Davi dançou diante da arca. A Bíblia não manda em lugar nenhum você dançar diante da arca ou no culto. Então, você tem que tomar cuidado com essas questões. Questões que eram, por exemplo, Miriam dançou, não foi? Inclusive a Bíblia não condena você, se quiser ir lá para o seu quarto, orar a Deus, ou na sua casa, quiser. Agora, o fato de nós não termos essas manifestações no culto tem um motivo teológico, que ficará com outro estudo, mas eu quero falar apenas aqui da questão cultural. Por que o judeu jogava pó sobre a cabeça? Ficou claro? Sarinha, ficou claro? Sarinha está com sono. Sara, nossa terra. Agora vamos seguir aqui. Onde estávamos?
lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam. Ele repete de novo: ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Então vamos recapitular os ais. Versículo 10. Vamos a partir do versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Versículo 10. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizendo: ai, ai, tu grande cidade Babilônia. Então os reis da terra se conservam de longe. Versículo 15. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram. Versículo 16, dizendo: ai, ai da grande cidade. E o versículo de número 19. Lançaram pó sobre a cabeça e chorando, prantearam e gritavam: ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar. Você consegue identificar esses três grupos? Primeiro grupo, quem são? Reis. Então as autoridades, os governantes, os líderes mundiais vão lamentar. O segundo grupo, os empresários, os homens de negócios, os mercadores. O terceiro grupo, os apicultores, né? É apicultores que falam? Não é? Não, apicultores não. De peixe, gente. É piscicultor? É que quando o Manuel fala eu fico assim meio desconfiado. Porque às vezes o Manuel brinca comigo. Ou seja, os mercadores que vendem ou trabalham com questões relacionadas aos frutos do mar, peixes, etc. Cultivo de animais marinhos. Então são dois tipos de economia: economia terrestre, economia marinha, e as autoridades. Perceberam? Que era aquilo que era mais corrente na época. E hoje a gente sabe que é bem amplo, né? Existe a economia aérea. O que é a economia aérea? Turismo, né? Turismo, empresas aéreas, etc. E daqui a pouco vai existir até economia espacial, se é que vai dar tempo de chegar lá. Turismo espacial. Mas significa que vai atingir tudo: a economia terrestre e a economia de todos os lados. Muito bem. Vejamos aí então o versículo de número 19. Nós já encerramos. E ele faz um interlúdio. O que seria esse interlúdio? Ele abre um parêntese, versículo 20, para mostrar por que Deus está fazendo tudo isso. Versículo 20: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então toda essa desgraça que Deus vai trazer sobre o mundo é o quê? Vingança de Deus. Deus está julgando a nossa causa, Deus está nos defendendo. Lembra que a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos? Pois é, pois Deus vai se vingar daqueles que machucaram os crentes. É por isso, meus irmãos, que Apocalipse não é um livro de terror, não é um filme de terror. O Apocalipse, ele é uma carta de amor para a igreja. É um conforto para a igreja, é um consolo para a igreja. Vocês entenderam? É um consolo para a igreja. Agora, se você gosta bastante desse mundo, talvez o Apocalipse soe realmente como um livro de terror. Se você ainda é muito apegado a essa vida aqui, essa vidinha aqui, nossa, que é uma vidinha, é ou não é? Porque nosso bem-estar, nossas folgas, nossos prazeres aqui, é bom, mas o sofrimento, as lutas que a gente percebe é muito maior. Só que tem crentes, tem pessoas que não tem muita pressa não de ir embora. Sabiam disso? Se Jesus perguntasse para você hoje, se eu vier hoje, você gostaria que eu viesse hoje?
Você gostaria de subir hoje com Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Quem tem entendimento para entender a tonalidade da minha voz, entenderá. Você tem vontade de morrer hoje? Sim. Morrer em Cristo. Crente morre em Cristo porque é crente. Não é? Mas tem crentes assim. Mas assim, eu tenho vontade, mas deixa primeiro eu terminar meu curso. Não, deixa primeiro eu enterrar meus pais. Não, deixa primeiro eu realizar meus sonhos. É ou não é? Não fui à Disney ainda. Né? Eu fui contemplado no consórcio, mas não chegou ainda o carro. Espero eu curtir um pouco o carrinho. Tem essas coisas? É assim, se você pensa assim, é porque você está longe ainda de entender a graça de Deus. E isso significa que você ama ainda mais esse mundo do que a Deus. Não significa que nós somos suicidas, estamos desesperados para morrer. Não. Mas significa que o nosso coração não está mais preso a esse mundo. A hora que Jesus chamar, a gente está pronto. Tem que estar pronto. Vocês entenderam? Seu coração não pode mais estar preso a esse mundo. Mas isso não significa que nós devemos estabelecer uma teologia hipócrita de não usufruir do mundo. Então, eu vou excluir, jogar a TV fora, jogar o computador fora, os adolescentes e os jovens jogam o videogame fora, o seu cartão de pontos que dá direito a milhas para você curtir as férias, você joga fora, né? O ar-condicionado você joga fora, troca o seu carro por um fusquinha ou por uma bicicleta, porque é o seguinte, a gente não pode usar desse mundo. Tem essas bobagens, né? Essas hipocrisias, são hipocrisias. Porque Paulo diz lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, usando desse mundo, usufruindo desse mundo, mas como se não fôssemos desse mundo. Ou seja, eu posso usufruir desse mundo, mas como se eu não fosse desse mundo, ou seja, sem me apegar a isso. Vocês entenderam? Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma coisa. É nesse sentido, você pode usufruir do fruto do seu trabalho, descanso, lazer, bem-estar, mas sem estar com o coração preso. Ou seja, o seu coração está tão tranquilo que se Deus tirar tudo isso de você, isso não vai te abalar. Vocês entenderam, meus irmãos? Aprender a viver em toda e qualquer circunstância, situação. Na pobreza e na riqueza. Tem gente que não sabe viver nenhum e nem outro, né? Tem gente que não sabe viver na riqueza porque fica pobre rapidinho. E tem gente que não sabe viver na pobreza porque não vai suportar, entra em depressão. Muito bem, meus irmãos. Sigamos. Versículo 20 é o interlúdio para mostrar aí que deu a vingança de Deus. Então, toda essa desgraça, a Bíblia diz, é por vossa causa. Versículo 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, que era uma pedra usada para esmagar os grãos, que não existia o moedor mecânico que existe hoje. Uma pedra enorme, muito pesada, o peso dela variava, existia vários pesos, mas é muito pesada. E a Bíblia usa a pedra de moinho como um sinal de juízo. E arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será lançada. Ou seja, é algo que não tem mais como voltar se você joga uma pedra de moinho no fundo do mar, devido ao peso. Versículo 22. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. Olha a palavra arte. Encontraram a palavra arte na Bíblia aí? Existe alguma coisa relacionada à arte polêmica em nossos dias? Queer Museu, né? Do Santander, que o pessoal chama já de Satandé. A gente tem que ter a maturidade de entender que não é só o Santander que é envolvido nessas coisas hoje em dia, tá?
Vai pensar que o Santander é do diabo e os outros bancos são santos. Vai pensar que a Globo é do diabo e os outros canais são santos. Não. É um pior do que o outro e todo esse sistema está interligado. Lembra que eu falei para vocês que a economia está assim com a política e com o movimento do anticristo contra a religião? Economia? Para os bancos, para a economia global, não é mais interessante haver famílias tradicionais e crentes. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. O que o versículo diz? O versículo diz que não é arte aquilo que está no mundo? Diz? Ele chamou de arte. Arte. Então, quando você for criticar esses movimentos artísticos, você não pode falar assim, isso não é arte. Você só tem autoridade para falar isso se você tiver estudado artes. Se você tiver se formado em arte, se você for uma pessoa com técnica, informação técnica sobre o assunto. Vocês entenderam? Eu não tenho autoridade para chegar num prédio e dizer, isso aqui não é arquitetura. Eu não sou arquiteto. Entenderam? Eu não tenho autoridade para avaliar deixa eu analisar outras. Tá, para você avaliar se determinado som é música ou não, você tem que ter a formação técnica. Ok? Então, se os curadores, o museu, blá, 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 estão dizendo que é arte, tudo bem. Que seja. Para a gente não importa se é arte ou não. Se for arte, é uma arte maligna. Se for arte, é uma arte mundana. Vocês entenderam, meus irmãos? É que a gente tem aquela concepção, aquele padrão de que arte só se for um quadro bonitinho, não é? Não é aqueles desenhos lindos, aqueles quadros lindos, ali é arte. Porque essa é uma concepção, um padrão que nós herdamos, mas... deixa eu explicar rapidamente para vocês em poucos segundos. Esse padrão que nós temos de arte é o padrão que nós herdamos dos antigos, que é a concepção de arte romântica, do romantismo, do barroco, ou seja, imagens religiosas, ou imagens do oceano, das estrelas, do céu, imagens bonitas, né? Realistas, que expressam a realidade, não é? Então, final do século passado para cá, iniciou-se um movimento, e está tudo interligado, tá? Um movimento que, já que não existe mais absolutos, não existe mais verdade, cada um tem a sua verdade, não é assim a sociedade hoje? Então, por que a arte tem que se adequar a um padrãozinho? Um quadro, todo jogo, você jogar um monte de tinta num quadro, ficar um quadro esquisito. Pode ser arte. Vocês entenderam? O nome disso é arte contemporânea. Esses quadros esquisitos, é um ferro retorcido no meio da praça, entenderam? Essas coisas. Mas você não pode dizer que é arte. Isso é arte. É uma arte chamada arte contemporânea. Só que, para nós cristãos, é uma arte anticristã. Por exemplo, um rock. Você não pode dizer que rock não é música. Por que não é música? Só que um rock do Black Sabbath é um rock anticristão, do diabo. Entenderam? Forró. Tem crente que curte um forrozinho. Por que você vai dizer que forró não é música? Vocês entenderam? Pagode, samba, só porque não tem na igreja não é música. É música, só que há músicas anticristãs. Funk carioca, que é aquela coisa endiabrada que tira o nosso sono e machuca as nossas famílias, os padrões. Vai dizer que é música. Por quê? Porque tem linha melódica e tem ritmo, conjunto de tempos e contratempos que formam um ritmo. Agora, que tipo de música é? Música anticristã. Música que nós podemos dizer música imoral. Então veja que ele não está dizendo que os sons que vêm do mundo não são música e não é arte. Só que é uma arte que desagrada a Deus, é uma música que desagrada a Deus. Vocês entenderam? Aquilo que eles deveriam usar para Deus, eles estão usando contra Deus. Ok? E dentro disso, vou pegar a questão da música aqui. O pessoal fala de música mundana, né? Música mundana. Eu não ouço música mundana.
Um dia eu toquei uma música não religiosa no ambiente eclesiástico, predial, aqui no salão social. E aí algumas pessoas não se escandalizaram. Se eu soubesse, eu pensei que no geral o pessoal tinha já tranquilidade contra isso. Então eu até me arrependi de ter feito, porque eu percebi que algumas pessoas ainda não tinham essa concepção teológica. Eu pensava que mais no interior as pessoas tinham essa resistência. No interior, lá no Maranhão, pelo menos é assim. Você tem que entender que existe música religiosa, certo? Dessa música religiosa, existe música religiosa para culto e música religiosa não para culto. Então, cantores que gravam CDs aí que você quiser ouvir em casa, nem todas essas músicas desses cantores dá para cantar no culto, entenderam? Mas tem algumas que dá, que você pode chamar de música litúrgica, como os hinos, ok? Fora as músicas religiosas, existem as músicas não religiosas, que não são mundanas, só porque não são religiosas. É pecado o crente ler uma poesia? É pecado o crente ler uma poesia? E por que é pecado cantar uma poesia? Porque as músicas românticas são poesias cantadas. Vocês entenderam? E tem crente que acha que ouvir música secular é pecado, mas esse crente assiste filme. Percebe a incoerência? Porque está herdando padrões antigos e não reflete sobre as questões. Agora, lá fora existe música secular que não ofende a Bíblia, e existe música que ofende a Bíblia. A música que ofende a Bíblia, essa sim é música mundana, porque traz princípios mundanos. Ok? E a música é um dos veículos para você entender como o mundo de hoje está pensando. A arte e esses outros meios. Tá? Se você quiser entender o espírito desse mundo, você tem que ler os escritores seculares, você tem que não só ter acesso ao jornal. O jornal é só o resultado de tudo, o noticiário. Mas ler os escritores, você tem que ouvir, não, quando eu falo ouvir, não é curtir, tá, gente? Analisar o que eles estão cantando, analisar o que eles estão filmando, gravando em filmes. Você tem que analisar a arte, porque a arte é uma forma de manifestar o que eles estão pensando. E a partir disso, você traçar estratégias de evangelizá-los. Ficou claro? Mas se você não tiver tempo para nada disso, evangeliza direto. Olha, você precisa de Jesus, senão você vai para o inferno. Acabou. Tá bom? Se você não tiver tempo e nem tiver paciência para fazer tudo isso, também não precisa. Você não é obrigado a fazer tudo isso. Eu só estou falando da utilidade dessas coisas, mas não estou dizendo que esse é o método que você tem que usar, tá? Se você não quiser saber de arte, não quiser saber de música, não quiser saber de nada disso, prega a palavra de Deus, que é o que importa, Wagner. Já falei. Ok, meus irmãos? 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia. É uma forma de dizer que não vai mais haver vida nessas cidades mundanas. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Quando fala voz de noivo e de noiva, é porque era um grande símbolo de festa o casamento, de festa, de entretenimento. Não é só questão cultural de casamento em si. Ele está falando de noivo e noiva, porque noivo e noiva na Bíblia retrata festa. E eram dias de festa, 14 dias de festa, festejando. 14 dias, imagina, quantos bois não se matam com 14 dias de festa, né? Ou seja, o entretenimento do mundo, as luzes do mundo, tudo aquilo que encanta, vai cair por terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Feitiçaria aqui, meus irmãos, não é necessariamente macumba. Feitiçaria aqui é tudo aquilo que desagrada a Deus, que foi falado até aqui. Prostituição, a luxúria, a corrupção, etc, etc. Aí a Bíblia chama isso de feitiçaria. Por quê? Porque é uma forma de rebeldia contra Deus. Lembra que a Bíblia diz que rebeldia como o pecado de feitiçaria? E é claro que se Deus escolheu esse pecado, porque esse pecado também vai estar em voga, a feitiçaria. Hoje em dia, bruxo e bruxaria não é mais uma coisa ruim, né? É a religião dos jovens. Tem muitos adolescentes e jovens que
foram educados pelos filmes do Harry Potter, e tem crentes que amam e adoram os filmes do Harry Potter. Se você ama e adora o filme do Harry Potter, comece a odiar, porque Deus odeia. Então você tem que odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Ok? Muito bem. Mas se você quiser teimar, pode teimar e depois você se acerta com Deus. Versículo 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos, e de todos que foram mortos sobre a terra. Ou seja, tudo isso é a vingança de Deus porque mataram os santos e profetas. Não vão matar todos os santos e profetas, tá, gente? O anticristo não vai matar todos os crentes. Deus não vai permitir. Mas vai ser uma coisa triste. Ok? Vocês falaram aqui publicamente que vocês querem morrer hoje. Não me responsabilizo. Se alguém morrer amanhã, semana que vem. Ainda bem que a palavra nossa não tem poder, não é? Já pensou?